Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro. Tudo bem com vocês? Eu tenho visto que é um grande desafio manter as lives interessantes, manter os temas e não deixar que isso se torne uma coisa de perguntas e respostas, porque a gente tem que estudar Ayurveda, tem que entender como o sistema funciona para saber aplicar. Então, eu estou começando hoje até pela dica de algumas pessoas que me indicaram, eles falaram: Edson, tô vendo que você está até meio cansado de responder as mesmas coisas. Eu acompanho as lives todos os dias e todo dia você faz uma ou outra resposta que é igual, porque as perguntas são iguais, então por que você não dá uma direcionada? Então eu vou dar uma direcionada com o intuito de fazer a gente aprender as coisas mais básicas, tá bom? Meu intuito é chegar nos sete tecidos e chegar no Ojas. Então vamos fazer isso aos poucos para a gente entender como funciona o metabolismo, como funcionam as excreções, como funciona o Agni, como a gente vai produzir tecido e como esse tecido vai influenciar todo o corpo, tá bom? Então, vamos começar entendendo como é o processo de digestão no Ayurveda. A gente tem a necessidade de digerir aquilo de forma sensorial e de forma física. Então, de forma sensorial, é importante que o que você ingere seja harmônico à sua forma de ver as coisas. Então, se você se sente nervoso comendo farinha, você não devia comer farinha. Se você se sente nervoso tomando suco, você não devia tomar suco. E buscar se conectar um pouco com o que o seu corpo está pedindo, com o que intuitivamente ele quer. Uma dieta mental muitas vezes vai te levar a uma coisa que não te faz tão bem assim. Porque se você tem o desejo de fazer bem aos animais, mas esse desejo vai somado à preguiça de cozinhar para si mesmo. Então você começa a fazer, por exemplo, uma dieta vegana, mas você não cozinha para si mesmo. Então você vai comer muito palmito, vai comer muita azeitona, vai comer muito arroz com brócolis. Vai evitar coisas que são pesadas e densificantes dos tecidos. Então você já vai perder cafa. Se você é uma pessoa que gosta de muitos sabores intensos, gosta de muita coisa ácida, gosta de muito tomate, gosta de muita pimenta, muito salame, muita salsicha, muito vinho, muita cerveja, essas coisas vão aumentar muito seu pita e vão agravar muito a acidez do seu corpo. E se você é um indivíduo que tem uma dificuldade maior de pular a refeição e come o tempo todo, e está o tempo inteiro buscando fazer um lanchinho, alguma coisa assim, é provável que você aumente o CAFA do seu corpo e se nutra demais, mais do que você deveria. O nosso estômago, ele contém uma inteligência chamada de Jataragni. Jataragni é o primeiro fogo digestivo que você tem. Esse fogo digestivo ele é responsável por matar as bactérias e por começar a digerir aqueles elementos. Para proteger o seu corpo de Jataragni, porque Jataragni é um cara bem agressivo, já que ele mata a bactéria, você tem um muco protetor chamado de Kledaka Kapha. O Kledaka Kapha ele é um muco que reveste o seu estômago, ele reveste o seu esôfago, ele reveste a maioria dos seus órgãos, mas ele está principalmente concentrado no estômago. Então o Jataragni protege o estômago da própria acidez dele. Então é importante que você tenha uma boa acidez, um bom Agni, um bom fogo digestivo. Para isso é legal tomar água morna de manhã, tomar chá de gengibre, tomar chá de erva doce, fazer uso de especiarias, de cravo, canela, gengibre, erva doce, cardamomo, cebolinha, salsa, alho, alho poró, açafétida. Tudo isso é bom para ter um fogo digestivo legal, tá? Para ter um bom Jataragni. Só que não é só de fogo que você vive, né? Você precisa de um bom muco para te proteger. Então você precisa de ingerir tâmaras, de semente de abóbora, de semente de girassol, você precisa ingerir raízes, você precisa ingerir açúcar. Pode ser açúcar mascavo, açúcar de coco, caldo de cana, melado, xarope de maple, açúcar demerara, frutas bem maduras de época, bem frescas, bem adocicadas, coisas gordurosas, oleaginosas. Por isso eu falo um pouco de carne, porque a gente tem que ter oleosidade e gordura no corpo. Então,
Você precisa ter um bom cafa para ter um bom cledaca cafa, para ter um bom muco, tá bem? E aí é importante que você tenha espaço vazio. Você não pode ficar comendo de 3 em 3 horas. Você não pode comer de uma em uma hora. Você não pode comer a toda hora. Você também não pode ficar 5, 6 horas sem comer. Você tem que comer de acordo com a sua fome. Então, fome para o Ayurveda é um conjunto de três coisas. Um leve estado de vazio na barriga, é o Vata. Uma leve queimação, é o Pitta, bem presente. E uma sensação de mucosa presente, uma sensação de muco na boca, que é um bom Kapha. Então, com a sensação dos três presentes, a gente fala que você tem um Agni adequado. Os três presentes, ou seja, espaço vazio no estômago, suco gástrico, fogo digestivo e muco digestivo, o conjunto dos três forma a digestão adequada. E aí você ingere aquele alimento, e aquele alimento começa a se quebrar, as grandes moléculas vão se quebrando em pequenas moléculas por causa do fogo digestivo. Esse fogo digestivo não machuca o seu estômago porque você tem um bom muco digestivo. E essas coisas vão se misturando bem porque você tem um bom espaço vazio. Então a boa digestão é feita dos três doshas. Você precisa do espaço vazio, você precisa do fogo digestivo, você precisa do muco digestivo. O conjunto dos três vai fazer você pré-digerir aquele elemento. E aquele elemento vai se quebrar em pequenas partículas e vai ser enviado para o seu fígado, pela veia porta. Você tem no seu intestino delgado 7 metros de um órgão que vai ali fazendo voltas e voltas e voltas, que ele é parecido com um tecido. E esse tecido ele permite que as coisas mais finas passem por ele e vão sendo enviadas por quem capta desse tecido é a veia porta, vai ser enviado para o fígado. E no fígado a gente tem o segundo e até o sexto Agni. Então, o primeiro Agni, existem 13 fogos digestivos no corpo. O primeiro fogo digestivo está no estômago. O segundo fogo digestivo está no fígado, até o sexto fogo digestivo. Então, o primeiro é o fogo digestivo mais forte, que mata todas as coisas no estômago. Depois, o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto Agnis. O Agni do éter, do ar, do fogo, da água e da terra estão no fígado. E eles vão sutilmente digerir aqueles elementos que você ingeriu, fazendo eles se parecerem com o seu corpo. Então, o nosso intestino delgado ele reconhece mais ou menos assim, ó. Você digeriu o alimento no estômago, mandou para o intestino delgado. E o intestino delgado você está digerindo mais ele, produzindo mais bile, produzindo mais movimento. Por isso a gente tem aquele barulho de digestão no intestino, por isso a gente tem o movimento da água, por isso a gente tem os gases. Porque muitas reações metabólicas estão acontecendo no intestino delgado para quebrar o que é grande em pequeno. E aí isso vai sendo enviado para o nosso fígado, só o que está bem quebrado, que foi bem misturado com o muco gástrico. Então ele foi quebrado pelo Pitta, só porque ele se moveu nas coisas, que é o Vata. E como existe o muco do Kapha, que faz esse muco é seu, ele tem o seu DNA. Então esse muco ele tanto vai fazer o seu intestino reconhecer que aquilo é parte de você, quanto vai fazer o seu corpo reconhecer que aquilo é muito parecido com você e vai agregar em você. O muco gera aderência. Então, essa veiculação desse muco digestivo, junto com o suco gástrico, junto com um elemento que vai para o fígado, é muito parecido com você. Então, o fígado vai sintetizar em algo mais parecido com você ainda. E o que não é bom, o fígado vai excretar em forma de bile, e o que não é bom e nem foi para o fígado vai descer em forma de dejeto. Então a gente vai ter a produção do suor, a produção da urina e a produção das fezes com o resquício do que você não está digerindo bem. Não é não digerindo bem, né? Você está produzindo dejeto, então você está digerindo bem. Então o que não é válido para você da sua digestão vai virar dejeto. Fezes, urina e suor. Agora, o que é válido da sua digestão foi enviado para o fígado sintetiza isso e manda para o seu coração. Quando sai do fígado e vai para o coração, é como se fosse o resto do lixo que é chamado de chorume. O chorume é tóxico para a gente, mas para as plantas o chorume é a coisa mais rica que tem. Então esse chorume ele é enviado para o seu coração, esse líquido mais rico resultante de todo o processo digestivo é enviado para o seu coração. E quando ele entra em contato com o que já é seu, o que já é muito rico em você, é chamado de odias, esse plasma, esse pré-plasma, ele encontra o Ojas, ele encontra esse tecido muito rico e fala assim: nossa, eu quero me tornar você.
E ele começa uma jornada. Essa jornada, inicialmente, ele ganha a característica de ser plasmador. Então, o primeiro dos 7 tecidos, resultante do início do processo digestivo, aonde você excreta produzindo os dejetos e gera o bom tecido com o que não é dejeto, vai formar o plasma. Vai formar no Ayurveda o que é chamado de rasa. Então, o plasma é o primeiro dos 7 tecidos. O plasma ele tem a qualidade da água. A água ela tem a propriedade de, por exemplo, se você faz uma sopa com muita água, essa água vai ficar boiando em cima. Então a gente está falando do tecido mais leve, do tecido que boia. São 7 tecidos. Hoje a gente vai começar a falar do mais leve deles, que é o plasma, é o que boia acima de todos. O plasma, então, por ele ter essa característica de boiar, ele consegue se transportar por todo o corpo. Então, o plasma, ele tem essa fluidez, ele vai puxar as excreções pelo sistema linfático, ele vai transportar o excesso de dejetos pelo suor. Então, quem está com o plasma muito estável tem um suor límpido, tem um suor às vezes cheiroso. Quem está com o plasma intoxicado tem o suor pesado, o suor mal cheiroso. Quem está com o plasma límpido tem brilho na vida, tem compaixão. O plasma promove compaixão. Quem está com o plasma frio, plasma seco, ele vai ter a característica de ter frieza na vida, de ter ressecamento, de ter a pele seca, de não ter calor, de não ter untuosidade no corpo. Então o plasma ele vai promover em boas qualidades o contentamento pela vida, vai promover a boa completude da pele, a boa elasticidade da pele, vai promover a doçura na voz. O plasma com pouca quantidade vai promover ressecamento, frieza, pele opaca, pele acinzentada. O plasma com muita quantidade vai dar uma característica de muita água, às vezes é muita fome, às vezes é muita retenção de líquido, principalmente em período de lua cheia, principalmente nas mulheres. Uma TPM mais pesada, uma característica mais difícil ao acordar. Quando você acorda pesado, acorda enfadonho, porque o seu plasma está pesado. E o plasma é água, então de manhã você demora para mobilizar a água. Diferente de uma pessoa que tem pouco plasma ou plasma estável, que já acorda animado, já acorda querendo fazer várias coisas. Quem tem pouco plasma também tem tendência à leveza noturna. Então, essa pessoa tem pouca capacidade de se aprofundar no sono. Mas muitas vezes isso está mais ligado com o tecido nervoso. Então, não vou entrar nesse campo do sono para o plasma. Tá bom? Deixa eu tomar um ar. Beleza, pessoal. Então, recapitulando, a gente está fazendo a partir de hoje um estudo sobre o corpo, sobre a fisiologia. Então, a gente está começando pelo Agni, fazendo um entendimento de como o Agni funciona e qual é o primeiro tecido produzido pelo Agni, que é o plasma. Tá bem? Então, a gente está falando agora das características boas e ruins do plasma e do plasma estável. Para a gente entender todos os tecidos e toda a base do Ayurveda, a gente tem que entender um pouco dos doshas. Para a gente entender os doshas, a gente tem que entender os atributos, os pares de opostos. Os pares de opostos mais importantes para esse estudo que a gente está fazendo agora é frio e quente, pesado e leve, e fluido ou estável, tá? Parado ou móvel. Então é frio ou quente, pesado ou leve e parado ou móvel, tá bom? Então, pessoal, vamos entender que para ter um plasma leve, você tem que comer coisa leve. Quem come muita salada esfria o corpo e dá leveza para o plasma. Então, esse plasma também não vai fluidificar por todos os tecidos. Ele não vai se transportar por todos os tecidos. Entendem? Se a gente falar de um plasma mais pesado, a gente está falando de uma pessoa que consome muita gordura, muita carne, muito pão. Ele consome muitas coisas que pesam o plasma. Aí você vê que um antídoto para deixar o plasma leve é o café, por exemplo. O café é afinante do plasma. Então, como a gente consome muita carne, muito pão, muito queijo, muita massa, muita gordura, o antídoto dessa dieta do Brasil é o café. Aí eu fico falando para fazer uma dieta Ayurveda, pessoal, mas não consigo abandonar o café. Faz um pouco de dieta Ayurveda para você ficar leve, aí você para de tomar café. Aí você vai conseguir se equilibrar. Ah, eu paro de comer gordura, eu paro de comer pão, eu paro de comer carne.
Aí eu paro de tomar café? Sim. Aí você começa a tomar suco matinal, aí você começa a comer geleia, você começa a comer compota de frutas, frutas cozidas. Então percebam que a maioria das dietas que o Ayurveda preza, elas visam enriquecer o plasma da pessoa. Todos os tratamentos para equilíbrio de dosha, eles partem do equilíbrio do plasma. Então, se a pessoa tem um plasma muito denso, se ela tem um corpo muito denso, eu vou dar um suco matinal leve. Se ela tem um plasma muito leve, eu vou dar um mingau de frutas. Vou dar um suco matinal cozido com aveia. Isso vai densificar ela. Eu vou usar ghee ou vou usar óleo de gergelim? Ghee é mais leve que óleo de gergelim. Ah, não, mas eu sou muito pesado. Então, ou você não usa óleo, ou você usa óleo de coco ou óleo de semente de uva, que são dois óleos leves. Mas eu sou pesado e eu sou frio. Então, você não pode usar um óleo frio, você tem que usar um óleo quente. Talvez não valha nem a pena você usar óleo, você usar só especiaria, porque especiaria é quente e leve. Então a pessoa é fria e pesada, ela pode usar especiaria que é quente e leve. Então o Ayurveda, ele funciona com o entendimento de quais são as propriedades básicas da pessoa. As propriedades básicas, elas são mais influenciáveis pelo alimento que você ingere agora. O alimento que você ingere agora, ele forma plasma. Então, se você come muitas coisas leves, o seu plasma não vai ser muito bom, ele vai ser muito leve. Então, ele vai ter uma dificuldade, por exemplo, de se mobilizar por todos os tecidos. Percebam que um plasma leve, um plasma de salada e fruta, por exemplo, ele não tem similaridade com a gordura. Então ele não vai se misturar com a gordura do seu corpo. Muitas vezes a melhor forma de emagrecer é você tomar um chai metade leite, metade água e colocar especiarias nisso, porque como tem gordura e a gordura vai estar com especiaria, a gordura vai estar quente, essa gordura ela tem similaridade com a gordura do seu corpo. Então ela é veiculada para o seu corpo e se assemelha com a gordura do seu corpo, pega a gordura do seu corpo, como ela é picante, porque tem especiaria, e a gordura do seu corpo é fria, ela se ela mobiliza a gordura fria do seu corpo para fora. Então eu estou querendo dizer, com outras palavras, que essa dieta tradicional, vou emagrecer comendo salada e fruta, não funciona, porque ela é fria. Você, para emagrecer, precisa de coisas quentes. Entendem? Então, isso está muito bem descrito no curso de nutrição, eu falo bastante disso, mas vejo que são conceitos do Ayurveda que, se a gente não aplica, se a gente não entende, se a gente não vê empiricamente, fica muito difícil. Porque você só percebe que o café é realmente afinante do sangue quando o seu sangue já tem uma natureza fina. Quando você come muita carne, quando você come muito pão, muita massa, e aí você toma café, você não vai perceber que o café faz mal, porque ele está sendo um antídoto de um monte de besteira que você está consumindo. Mas quando você já tem o sangue fino e num mesmo dia você toma café e chimarrão, por exemplo, você vai sentir o seu coração palpitar, porque você vai estar batendo o coração em um sangue muito leve, muito fino. Então o plasma, ele é o principal tecido do seu corpo para manter o equilíbrio de todos eles. Essa ideia de ficar tomando, vou tomar chá. Então eu sei que tribulus terrestre é bom para engordar. Ashwagandha é bom para engordar, shatavari é bom para engordar. Então vou tomar chá dessas coisas. Chá gera plasma, chá não gera músculo, chá não gera gordura. Então chá gera o primeiro dos 7 tecidos. Se você ficar se alimentando de chá, você não vai conseguir ter riqueza de todos os tecidos. Percebam que se você pega a sua sopa e fica jogando chá na sopa, vai sempre ter uma água boiando ali. A ideia não é essa, a ideia é ter uma sopa totalmente equilibrada, mais pesada embaixo, mais leve em cima, mais homogênea em si. Por isso a gente vê muito o dal, tá bem? Tem a receita do dal nos meus destaques daqui do Instagram, tem a receita do suco matinal do Ayurveda no YouTube, tem a receita do buttermilk, que é o soro do leite. Todas essas receitas, elas são estabilizantes do plasma. Então eu fico falando em muitas outras formas de dizer, usa essa receita, usa aquela outra. Eu só estou dizendo assim, densifica o seu plasma comendo melhor. Deixa o seu plasma mais leve tomando um chá desintoxicante. Faz uma massa de óleo de rícino e coloca no gengibre para desobstruir o funcionamento das fezes, para desobstruir o funcionamento das excreções, para o seu plasma, para você voltar a ter fome, para você voltar a nutrir o seu plasma. Então sempre eu estou falando em plasma, eu só estou falando em outras línguas. Então eu vou buscar fazer a live mais direcionada para isso. Hoje eu queria falar de plasma.
Tá bem? Então a gente fez uma grande revisão sobre o que é Agni, como o Agni funciona, como ele precisa da tríade que é movimento, suco digestivo, fogo gástrico, né? E muco digestivo. Então tem que ter um bom Vata, um bom Pitta e um bom Kapha. Não adianta dizer assim, ah, eu sou Vata, só vou comer coisas anti-Vata. Não, você tem que comer um pouquinho de cada coisa. Você tem que identificar como você está em cada período do seu dia, em cada determinada período do ano. Então nesse período está todo mundo ficando seco. Então a gente está se dedicando ao quê? A nutrir um pouco mais. Está ficando frio e seco, então vamos comer coisa quente e fluida. Então a gente pode comer canja de galinha, com ou sem galinha. Pode fazer o DAO que eu ensino aqui na live, tá bom? Legal, né, pessoal? Então eu vou responder assim duas, três perguntas ligadas ao tema de plasma, tá? Ó, eu vi que tem a pergunta da Daisy. Como diminuir o ressecamento da pele? Tenho calor corporal, mas a pele seca. Então, Daisy, é interessante você pensar que você tem o acne bom, se você tem calor corporal, mas você não está nutrindo seu acne com coisas que sejam untuosas para o corpo. Dá uma olhada no suco matinal da Sankia. Pode fazer uma automassagem, uma autooleação. É muito nutritiva do plasma, tá bem? Você pode ingerir mais sucos. Tem um suco de abacate com maçã e limão que é muito bom para nutrir o plasma. Você pode fazer o dal, que é a sopa de feijões com legumes com óleo, tá bem? Você pode ingerir arroz cozido com ghee. Tem um prato russo super famoso, é uma piada, é roscovo, arroz com ovo e ghee. Tá? É um prato bem tradicional para você nutrir um corpo que não quer comer carne, por exemplo. Vai usar ovo, pode botar um pouquinho de queijo por cima para dar um sabor e conseguir consumir com mais intensidade para realmente nutrir o desejo pelo sabor rajásico. Mas só um arroz cozido com ghee já tem um efeito muito bom para a pele. Natasha, problemas na pele do rosto, como se fossem cicatrizes que aparecem após a gestação, já fazem parte no rosto. Isso é uma característica pita de um agravamento de pita basicamente na pele, mas geralmente ele começa no intestino, tá? E na gravidez as gestantes elas tendem a intoxicar muito, não intoxicar o intestino, né, mas a mobilidade do intestino fica prejudicada. Então, muitas vezes uma massagem com óleo de rícino na região do umbigo e na região mais baixa vai resolver, mas só para quem já teve o bebê, tá bom? E fazer isso todo dia. Suco matinal à noite não pode, ô Sueli, porque é muito fluido. Vai deixar você muito leve. Você não pode estar muito leve na hora de dormir, você tem que estar mais denso. Isso é um dos problemas de fazer uma dieta muito líquida. Você vai ficar tão leve que você não vai conseguir dormir. Então à noite é bom consumir alguma coisa mais densa. Manteiga é uma boa gordura para nutrir o plasma sonâmbulo, mas melhor do que de manteiga é o ghee, tá bom? Então, bons nutrientes do plasma é o suco matinal, o buttermilk, chá de erva doce, chá de alcaçuz. E para reduzir o plasma, para quem sente muito peso, suco de caju, água de rosas, não consumir excesso de água, não consumir alimentos ácidos como tomate, pimentão, berinjela, não consumir os alimentos cítricos como laranja, mexerica, acerola. Eles são muito enriquecedores do plasma, tá bom? Beleza, pessoal? Última pergunta da Thaís. Estou sentindo muita fome e tenho dificuldade de saber se é fome ou ansiedade. Como saber se o acne está bom ou se é fome? E se não me, como se não me, é como se não me sentisse saciada. Thaís, melhor coisa para você se sentir saciada é você consumir sabor doce antes da refeição, primeira coisa. Eu tenho um vídeo no YouTube que chama Ayurveda, a perda aguda de tecidos. Eu vou digitar aqui, tá? Ayurveda. Dá uma olhada nesse vídeo, perda aguda de tecidos. Eu falo muito sobre esse processo que eu ensinei hoje, dos três doshas da digestão, Vata, Pitta e Kapha, mas eu falo deles de formas mais avançadas, que são subdoshas. Se inscrevam no canal do YouTube, tá? Eu falo bastante desse tema, Thaís. Basicamente, se você aumentar a ingestão do sabor doce antes da refeição, por exemplo, consumindo um pouquinho de raiz, consumindo um pouquinho de tâmara, consumindo, se pá, um brigadeiro, assim, se você consome coisas doces, ou seja, aumentar a ingestão do doce vai gerar fleuma, vai gerar muco, o muco vai gerar mais lentidão na sua digestão. Aí quando você comer, você vai demorar mais para absorver. Come de perna cruzada para pressionar o estômago para ele ficar menor, aí vai aumentar a sensação de saciado.
Você pode consumir um pouquinho de amargo no fim da refeição para diminuir o processo digestivo, para diminuir o fogo digestivo e diminuir essa velocidade. Provavelmente você está com excesso de vata, excesso de pita, então estou te dizendo para aumentar o kapha, para aumentar o bom muco. Mas dá uma olhada nesse vídeo que eu comentei, a Ayurveda, a perda aguda de tecidos, que ele está bem legal para esse tema. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra amanhã para continuar o tema. Eu vou revisar brevemente e a gente passa para o sangue, então. Então a gente vai ver quais são as características do sangue em excesso, do sangue em déficit, da boa característica do sangue e quais são os problemas, as doenças que acontecem quando a gente tem sangue em excesso e sangue em falta. E aí a gente fala de alimentos que enriquecem o sangue e de alimentos que empobrecem a produção sanguínea. Tá bom? A live hoje foi muito boa. Eu vou buscar manter os temas. Peço que vocês avisem as outras pessoas para a gente ter cada vez mais público, tá bem? Acredito que mais ou menos no dia 15, dia 20, a gente está fazendo o lançamento do próximo curso, da próxima turma do curso de nutrição, que é a turma 3. Esses assuntos que eu estou abordando aqui estão muito bem diluídos lá. Tem as aulas de introdução ao Ayurveda e tem a aula de fisiologia avançada, além da aula de nutrição mesmo. Tá bom, pessoal? Namastê, até amanhã.